vai conduzir este bate-papo aqui. Por favor, uma salva de palmas para Ricardo Cruz! Seja bem-vindo, Rica. Muito obrigado. Agora a gente tem um convidado especial, né? Sim, pela primeira vez em São Paulo, né? A gente já fez com ele no Rio. E ele está pela primeira vez aqui em São Paulo. Pessoal que curtia a TV Manchete, depois na Record. E uma série que marcou muito a nossa infância, que veio logo no começo da explosão dos tokusatsu aqui no Brasil. Exatamente. E a gente tem a honra de receber aqui em São Paulo, então, pela primeira vez na cidade, eu quero uma salva de palmas assim, calorosa, pro Uemura Kihachiro-san! Onegai shimasu! Olá! 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 Mais palmas! Dozo. É isso aí, em São Paulo pela primeiríssima vez. E a gente vai fazer o seguinte aqui nesse painel. Eu vou conversar um pouco com ele, depois a gente vai abrir perguntas para vocês e no final a gente tem uma surpresa, beleza? Uemura-san, Brasil e Yokoso. Seja muito bem-vindo ao Brasil mais uma vez. Konkai de wa 2回目なんですよね。リオに2年前2年前書いて、で今回サンパウロに、来させていただきました。ありがとうございます。Fui para o Rio e agora é a minha primeira vez aqui no São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Uemura-san, まずブラジルについてのなんか思い出、去年パンデミックの前だから19年。初めてブラジルのファンの前で出演した時の思い出とかは一番最初のショックは覚えてますか？Churrasco. Perguntei qual foi o primeiro choque dele quando ele veio para o Brasil. Foi o churrasco. Churrasco hoje, né? Caipirinhaも飲みましたか？いっぱい飲んだ。Você bebeu caipirinha? Eu falei muitas caipirinhas. そう、ね、ブラジルはまあフラッシュマンはね、未だにもう皆さんが大好きで、だからそれはもともと知ってましたか？フラッシュマンブラジルでの人気について。Facebook とかでね、いろいろ聞いてた、見たりとかしてたので、まだこんなに、応援してくれてるんだなっていうことはありました。今も含めて、現在も含めてね。Ele falou que você sabia que Flashman, né, é tão popular aqui no Brasil até hoje. Ele falou, olha, pelo Facebook eu tive uma ideia e depois vim para o Brasil e senti na pele, né, o calor dos fãs. E agora está em São Paulo, então eu sempre fica bem impressionado, né, como a gente gosta de Tokusatsu. Vou falar um pouco com ele sobre o começo da carreira dele, né, como que impulsionou ele a querer se tornar um ator. じゃあ上村さんはデビューの頃の話をしたいんですけれども、俳優さんになるきっかけを教えてもらってもいいですか？僕が小学校4年生の時にジャパンアクションクラブを作った千葉真一さん、サニー千葉さんっていう方のドラマをやってたんですね。そのドラマを見て僕はそのサニー千葉さんみたいになりたいなと思って、それが一番最初のきっかけですね。キーハンター。キーハンター。いいですね。大好きです。Ele falou que o começo da carreira dele foi inspirado pelo Japan Action Club, né? Tinha uma série famosa passando na época no Japão, que é o Key Hunter, uma série bem muito importante para a geração do Emura, para o pessoal mais velho. E isso inspirou ele a querer se tornar também alguém que fizesse ação, que performasse ação, muito inspirado pelo Sonny Chiba,
né, pelo Chiba Shinichi, que é uma lenda dos filmes de ação. Para quem não sabe, ele fez o papel de Hattori Hanzo no Kill Bill, né, o Chiba-san. E ele ficou muito inspirado por isso. É muito interessante porque muitos atores dessa época que fizeram coisas que a gente gosta foram inspirados pelo Sonny Chiba. Esse foi o início dele no 4º ano do primário no colégio. それで中学生の頃から、学校の体操部に入ったり空手を習い始めたりとかして、で高校3年生の時に、ある、アクションクラブのオーディションを受けて、そして、そこから、芸能界に、片足を突っ込んでやり始めた。デビュー年は何年でしたっけ？デビューは、いろんな形でデビューはあれなんですけど、超新星フラッシュマンの、デビューした時は24から25、そうですね、24かな。Ele falou que desde o colégio, né, ele participava do clube de... Na escola japonesa tem vários clubes, né, que eles chamam de bukatsu, que depois da aula você se organiza em grupos e treina determinadas coisas e assuntos. Ele foi no de ginástica, então ele já tinha um interesse por educação física, por ginástica desde o começo, e depois, na época que ele estava no colegial, ele participou de uma audição, de uma seleção do Japan Action Club, e eu perguntei sobre a estreia dele. Ele falou, bom, no Flashman eu tinha mais ou menos 24 para 25 anos quando ele começou no Flashman. で、ちょっとフラッシュマンの話したいんですけれども、どうやってグリーンフラッシュに選ばれましたか？僕の場合はですね、オーディションですね。オーディションでまず最初に写真とか書類審査があって、その書類審査が通ったら、第二次審査で面接みたいな、で面接が通ったら次は第三次審査でこう演技のテスト、セリフを言ったりとかで、それが通ったら次にまた4次審査で今度はアクションの審査で、すごく細かいんですよ。細かいで、最終的に、バランスを見て、受かったら5次審査っていうまでやっと合格する。そう、決まるまでに約1ヶ月ぐらい。Perguntei como é que ele foi escolhido para ser o nosso querido Green Flash, e ele falou que ele passou por uma audition, né, uma seleção. E ele falou que é uma seleção bem criteriosa, que durou um mês inteiro. Né, tem a primeira fase, que é você mandar o seu material, mandar suas fotos, mandar quem você é, onde você estudou. Se você passar, você vai para a segunda fase. A segunda fase é uma entrevista. Você fala com os produtores e você é entrevistado. Passou por essa, você vai para a terceira fase. A terceira fase é um teste de interpretação. Então você vai interpretar um texto ali na frente das pessoas. Passou por essa, vai para a quinta fase, que é ação. Você vai ser testado na ação, até que, se você for aprovado, você é escalado para fazer o trabalho. Então, um mês inteiro só de seleção. Audition では、もともとグリーンフラッシュ役とか、それをもともと最初から知ってたんですか？いや、知らないですよ。だから僕がヒーローのオーディションっていうふうに聞いてたんで、で何色になるのかもわからないし、悪役なのかもわからないし、ただフラッシュマンという番組のオーディションですよね。そうチェンジマンの後のオーディションがあるから受けてみないかって言われて。E interessante isso, né? Perguntei se ele fez uma audição especificamente para o personagem dele. Ele falou, não, as audições elas são para o programa como um todo. Depois que eles vão te falar se você vai ser um dos heróis coloridos ou se você vai ser um vilão, né? Ele não sabia de nada disso, né? Itsu yato ja green o enjiru ndaって分かった時はいつでしたっけ？グリーンを演じるんだって分かった時には5次審査まで通りましたよってなって、東映スタジオに行って、君の役はこれだよってこう絵コンテがこうあってね、
これだよって言われた時には、あ、俺はグリーンなんだと、そこで初めて知りました。 A primeira vez que ele soube que era o Green Flash, ele falou, bom, depois que eu fui aprovado na 5ª audição, né? Aí eu fui chamado lá na Toei e tinha um desenho de produção do uniforme do Green Flash. Ele falou, bom, você então vai ser esse cara aqui. Ele falou, ah, então você é o herói, você é o verde. Foi ali que ele soube que ele seria o personagem. そうですね、まだそのプロセスについて、で合格して、一番最初もらう資料は1話の台本とか、あと、特別な打ち上げと、打ち合わせとかはありますか？いやだから、そのこの役が僕だよって言われた時に初めてレッドもブルーもピンクもイエローもその時初めて会ったんです。ああ、一緒にいたんですか？そうで、レッドとブルーはオーディションしてないんですよ。ああ、オーディションやってないんですか？やってないんですよ。ああ、もう直接選ばれたんです。そうそうそう、だから、この人がレッドかこの人がブルーかっていう、この人が最初からトータさんで、interessante, falou que ele encontrou os Flashman, né? Os 5 se encontraram pela primeira vez nessa ocasião em que ele soube que ele seria o Green Flash e que o Blue e o Red, né? O Red Flash e o Blue Flash, eles não passaram por audição, eles foram escolhidos direto, né? E falou, esses dois aí foram, né? Foi escolhidos direto. そうなんですか？そうなんだから、まあ初めましてみたいな。その時は悪役の皆さんは来てないんですよね。悪役の人も会ってないし、僕の後輩のレイ・ワンダっていう広瀬っていうやつが、それは悪役になったっていうのは聞いたんですけど、ただ広瀬ももしかしたら僕がって自分自身がねヒーローになるかもしれないと思ってたから、悪役かと。びっくりしてました。Eu perguntei se ele encontrou os vilões também nesse dia. Ele falou, não, os vilões separados. E eu conhecia o Hirose, né, que é o ator que fez o Vandar. E aí o Hirose falou, nossa, eu fiz a audição aí junto com você. Eu achei que eu ia ser um dos heróis, né, dos coloridos, mas não. Veio a notícia que ele seria o Vandar, né, o vilão com aquela roupa e tal. Eu tomei um susto, assim, mas foi muito legal também. 上村さんはフラッシュマンに出演する前に、特撮の世界で憧れのヒーローというのはありますか？まあそうです。僕が小学校の頃5年生ぐらいかな、仮面ライダー1号ですね。1号、よく学校の机の上からライダーキックとやってよく先生に怒られてました。Perguntei qual que é dentro do mundo do Tokusatsu o herói, né, o grande herói da infância dele, da vida dele. Ele falou que é o primeiro Kamen Rider, né, o Kamen Rider Ichigo, e ele costumava tomar muita bronca do professor na escola porque ele subia na carteira e ficava pulando de lá tentando imitar o Rider Kick. そうですか。で、ブラジルでフラッシュマンはもう何回も再放送があったんですよ。日本と違って日本は週に1回だけ、ね、放送する。で次の年からはまた別のヒーローになる。もうフラッシュマンはもう何回もいろんなテレビ局から放送されて、もうみんなはもう僕の世代の皆さんはもう暗記するまでずーっと見てるんですよ。嬉しいですね。違います。Estou falando para ele que diferente do Japão, a exibição das coisas aqui eram diárias e em várias emissoras, né? Então o pessoal da nossa geração que via TV Manchete, a gente assistia as coisas a ponto de decorar, né? É diferente do Japão, que é uma vez por semana, aí no outro ano vira outro seriado, né? Então aqui a gente realmente tem, né, muita intimidade com aquilo que a gente gosta por causa das reprises. そして特撮の世界からフラッシュマンが終わってから、次の出演は90年の地球戦隊5。地球戦隊5なんですね。Então depois que terminou Flashman, né, o Emura-san, ele participou de Esquadrão
Terrestre Fiveman, em 1990, dessa vez interpretando um vilão, o Chevalier. Eu vou perguntar para ele como que é a diferença entre interpretar um mocinho e de repente interpretar um vilão. Né? De quando hiro de wa naku, akuyaku de né? Chevalier. Né? まあヒーローとその悪の違いやその芝居の楽しさとかそれについてちょっと教えてもらってもいいですか。まあそうですね、ヒーローの場合は変な話5人で、こう一つのセリフを言うみたいな、まあ、レッドが一番多いんですよねレッドのセリフは。ただ悪役の場合は、まあ、本当にセリフも長いしアクションもみんなと戦うので、ある意味悪役の方がやりがいがあったのかもしれませんねEle falou que fazendo o herói, ainda mais um programa em que é um quinteto, né? Os diálogos eles acabam ficando muito espalhados, né? Um fala uma coisa, o outro fala mais, o vermelho fala mais que todos, então é um diálogo mais, cada um fala só um pouquinho. Quando ele faz um vilão, né? As falas são mais longas e ele sozinho luta contra os 5 também, né? Então talvez ele tenha essa sensação de maior completude como ator de fazer um vilão dos Fiveman. もうシュバリエ大好きなんですよ。シュバリエもう歌ってもう登場の時も歌って、ね、登場するんですよね。歌って登場してアクションしてね、はい、まあまあいろいろ本当に、まあ、やらせてもらいました。ありがとうございます。Ele falou, eu fiz de tudo com o Chewbacca. Ele é um vilão que ele chega cantando, né? Ele chega cantando na terra. É uma série que não passou aqui, infelizmente, mas dá para dar uma conferida aí. Deve ter vários trechos no YouTube. そしてもう一回大を演じましたよね。そのゴーカイジャーで。ゴーカイジャー、はいはい、ね、それについてちょっと教えてください。ゴーカイジャーの時の監督が、ファイブマンの時のサード監督だったんです。そのサード監督が、まあ、メイン監督みたいになって、まあ、僕が上村さん今度ゴーカイジャーに出てくれませんかっていう過程で出演しました。E depois ele participou do Kaizouken Sentai Gokaiger, né? Gokaiger, que é uma série que celebrou a franquia do Super Sentai 40 anos. E ele falou que o diretor, que era o diretor assistente na época do Fiveman, ele se tornou um diretor principal. E foi ele que chamou o Uemura para interpretar de novo o Dan, o Green Flash, numa aparição especial, né? Gokaiger, ele tem essa coisa de celebrar as equipes do passado e ele fez uma aparição lá. で、もう30年ぶりにまた大を演じてみていかがでしたか？まあ、久しぶりのね、その東映撮影所という場所に行って、まあ、スタッフの方とか、まあ、ジャパンアクションクラブのメンバーとかが、すごくこう出迎えてくれて、本当に当時をね思い出しました。Ele falou que foi, eu perguntei como é que foi interpretar o Dan, né, depois de tantos anos, né? Ele falou que foi muito emocionante, foi muito legal. Ele chegou no estúdio lá em Tóquio da Toei, né, um complexo de estúdios que eles têm lá, e ele foi muito bem recebido por todo o staff, por toda a equipe da época. Então foi uma festa, assim, poder voltar um pouquinho só para a época que ele era o Dan Flash, aí já em Gokaiger, mas celebrando toda a franquia de Super Sentai. Uma salva de palmas para essa carreira tão longa, tão bonita, né, do Uemura-san. Muito bem. そして今は、なんとトレジャーハンターになりましたよね。トレジャーハンターになりましたね。E agora, atualmente, ele é um caçador de tesouros numa série que está em exibição no Japão. じゃあそのトレジャーハンター B っていうシリーズについてちょっとそう。Aqui, uma salva de palmas para o caçador de tesouros, o Uemura. Aqui, ó.
今、日本で放送されている、番組なんですけれども、僕が主役で、全5話なんですけどね、宝探し屋で、砲台バンチという役でね、砲台バンチ。砲台バンチ。O novo personagem dele chama-se Rodai Banchi. Ele é um caçador de tesouros e ele está fazendo uma série em que ele é o protagonista, chamada Treasures B, né? Treasures B. São 5 episódios de 15 minutos cada, que eu acho que dá para ver no YouTube também. YouTube でもYouTube でも今配信してどこに行っても見れるシリーズなんですか？そうですね、今ちょうど第2話とか第3話が YouTube で配信されているので、ぜひブラジルのみんなも見ていただきたいですね。Ele falou que deve estar mais ou menos no segundo ou no terceiro episódio na versão para o YouTube. E ここでその QR コードがあるんですけれども、ちょっと読みちょっと低いかもしれませんけど、でもQR コードを通して直接その YouTube の、ね、公式アカウントに行くんですよね。Tem QR Code aqui, eu acho que vai ser difícil vocês capturarem ele porque ele está muito baixo, mas vocês digitando Treasures B no YouTube, vocês vão encontrar a conta oficial, né, para poder assistir esse seriado, que é um novo trabalho do Uemura-san, né? トレジャーズビーにもまた上村さんの他にも大レンジャーの和田君が和田さんもね、ちょっと1対1の立場であったりとか。Então quem é fã de Super Sentai tem a participação também do Wada-san, que é o ator que fez o Ryu Ranger de Dai Ranger, ele também aparece um pouco também. Então tem uma conferida, tá bom? Peço uma salva de palmas para o novo projeto do, né? うむらさん。はい、じゃあ今度皆さんからの質問をちょっと受けましょう。はい。Bom, あるかな？ quem tiver perguntas, cadê o Bruno-san? Fala, Bruno-san, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? O Bruno vai até vocês, então pensem numa pergunta legal para fazer aqui pro Uemura-san e o Bruno transmite pra gente. Yoroshiku onegai shimasu. Ó, temos uma ali já. Vamos ali então. Boa tarde, qual que é o seu nome? Eu sou Denis Tsurugi. Sashiburi desu ne. 久しぶりです。 Sugoku ureshii. ありがとう。Obrigado. Você como Chevalier em Fiveman canta a música, o Ricardo vai confirmar se é a música de Hiro do nosso eterno Ichiro Mizuki. Quem foi que escolheu essa música para você? Ele canta uma música do Ichiro Mizuki? Hiro. Eu pesquisei, parecia ser Hiro. Chevalier が水木一郎さんの曲を歌ってるんですか？歌？番組中で。それはね、カイバンドっていうバンドのヒーロー。ヒーローになるとき、それは今。それはもともと水木さんの歌なんですか？それは水木さんの歌？じゃあ水木さんじゃないです。関係ないですよね。カイバンドってカイさんの歌。É a banda dos vilões, né, que eles cantam e tal. Mas acho que não é do Ichiro Mizuki não, né? Muito bom. Agora também terminou. Vou ver de novo depois dessa. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Capricha, tem um monte aí. Boa tarde, qual que é o seu nome? André? Fala, André. Pergunta. Konnichiwa, Uemura-san. Konnichiwa. Então, estava falando agora do Chevalier, do Fiveman. Chama atenção, porque primeiro você tinha feito o Dan, um herói dos Flashman. E depois, 4 anos depois, faria o papel de um vilão, que é o Chevalier do Império Zone, de Fiveman. Foi muito desafiador fazer personagens assim
distintos, primeiro um herói, depois um vilão? Ele meio que já respondeu essa pergunta, mas eu vou jogar para o outro lado aqui. Mata, Shibari to Dai, no enjikata というか、そのチャレンジのについての質問なんですけれども、やっぱり悪役の方が演じてて楽しいんですか？悪役の場合はですね、ヒーローだったダンの時にはもう一生懸命なんです。だけどシュバリエの場合は一生懸命じゃなくて余裕を見せなきゃいけないね。歩く時もこうゆっくりこう歩いていくと、もうダンの場合はババババババっていうね、止まる、その違いっていうのはありましたよね。はい。Ele falou que na época do Dan, né, ele era mais, tinha que dar o sangue, assim, era um herói muito esforçado, ele era um herói protegendo a terra, então corria mais, tinha uma interpretação, né, daquele jeito mais heróico. E no caso do Shibari, ele era uma pessoa mais elegante, então ele podia andar com mais liberdade, fazer mais poses, ele tinha mais território para interpretar. O Dan já era uma coisa mais, né, acelerada. 笑い方もね、悪役の場合はE a risada também, né? É desse jeito quando é um vilão, né? É uma coisa mais afetada. Vilões são sempre mais legais, né? Gosto muito. Muito obrigado. Mais perguntas? Aí, ó, tem uma aqui na frente, tem uma galera ali. Escolhe aí, Bruno. Qual que é o seu nome? Adam Lobo. Então, eu queria saber... Oi. Eu queria saber se lá no Japão, no ramo dele, existem muitos estrangeiros que também fazem esse trabalho lá no Japão. Dentro do Tokusatsu. Isso. Se lá tem muito estrangeiro, não, é muito difícil você ver assim no... Tokusatsu 業界の中で外国の人もいますか？これはちょっと気になったんですけれども、そう日本の特撮業界も昔から今までは外国の方ですか？そう外国からも行ったりしますか？外国のあれかな、バトルフィーバー J でミスアメリカが外人のアメリカの女性でしたね。あとはそうだな、日本語が下手なケイン小杉というなんだっけなんだっけケイン小杉はいはいはい、隠れんじゃ忍者ブラックのケイン小杉、はいはい、もう有名、そうね。あと外人の人ちょっとたまに行ったりするんですよね。レアなんですけど、でも時々そうですね。Falou que tem de vez em quando aparece alguns personagens. Ele citou a Miss América do Battle Fever J, né, que é uma atriz de ascendência americana. Ele citou o Ninja Black, que é o Ken Kosugi, que é um cara que também falava um japonês ali, né, na história, um japonês meio quebrado, meio ruim. E de vez em quando aparece um estrangeiro ou outro. Pato Ranger tai Rupan Ranger no tabun Hiro no tokoro no boss wa tabun kokujin no kata ga yatteruんですよ。そうですね。Tem, né, um comandante também, Pet Ranger versus Pet Ranger versus Lupin Ranger, nossa, esse título me foge, que é um estrangeiro também na base, então de vez em quando aparece assim. Perguntas? Obrigado. Tô chegando. Qual que é o seu nome? Douglas. Eu queria saber se quando ele começou, seja como Changeman ou com qualquer outro, ou Flashman, perdão, com qualquer outro papel, se ele teve algum mentor em que ele se espelhou e se teve alguém que ajudou muito ele nessa época para conseguir atuar, ou onde que ele começou, onde ele estudou. 上村さんがデビューした時に
インスピレーションになった俳優とか、あと本当に上村さんのキャリアを支えてくれた誰かがいましたか？まあ、そのさっき言った千葉さんもそうでしたけども、まあ、一緒に共演してて、フラッシュマンの時に共演してて、すごく注目してくれていたのは悪役のリー・ケフレンの清水浩二さんがすごく、まあ、僕もリスペクトしていましたけど、清水浩二さんも僕のことをすごくリスペクトしてくれて、ちょっともうあんなすごい俳優さんにね、こうリスペクトしてもらったらもうちょっと頑張らなきゃいけないなっていう、プレッシャーですよね。いい意味のプレッシャー。そう。Ele falou que além do Sonny Chiba, que ele já comentou antes, né, que é um modelo aí para toda uma geração, o ator Koji Shimizu, que fez o Dr. Keflin, é um ator que na época já era uma grande referência, um grandíssimo ator de teatro, e ele falou que o Koji Shimizu respeitava bastante ele, e ele respeitava enormemente o Koji Shimizu. Então ele falou, nossa, saber que ele tinha um respeito por mim, que eu era tão novo, isso me deu uma pressão do bem, tipo, eu preciso me esforçar, porque olha quem está me respeitando, né, que é o Koji Shimizu. もう清水さんでね、最終回でのシーンが素晴らしいんですよね、モノログ。そう、あれはもうちょっとしびれちゃいましたね。 Aquela cena do último episódio dos Flashman, ele tocando o sintetizador biomolecular enquanto tudo explode, e é uma cena muito marcante, tanto pela nossa dublagem, que aqui é o Gastão Malta que dubla ele, quanto pela incrível atuação do Koji Shimizu. Quem não viu essa cena, chega em casa hoje e assiste o final do Flashman e presta atenção no Dr. Keflin, tá bom? Uma salva de palmas pro Koji Shimizu. Mais uma perguntinha aqui. Pega aqui, vai, vem no guarche aqui. Guarche-san, dozo. Olá, Uemura-san. Olá. I love you. Obrigado. Eu queria saber se eles tinham a liberdade de dar palpite, né, na concepção de personagem, né? No caso o Dai, que ele era atípico, né? Se pegar personagens anteriores de Sentai, o Dan ele era mais casca grossa, né? Tinha spikes, tipo punk, que até então a gente via mais em vilões, né? Contraparte de vilões assim, né? Você teve alguma participação nessa concepção, né? E mais uma perguntinha, né? Como foi para ele, assim, ele revisitou, né, recentemente as locações dos Flashman, tipo aquele viveiro de flores lá, aquele negócio, uma estufa. Eu vi um vídeo no YouTube que por acaso eu vi, e teve essa vídeo que era um compilado assim de várias locações que ele teve recentemente aí, e eu vi que a emoção transparecia muito nele, tá? Então eu vi que falasse um pouquinho disso aí. ですね、2つの質問なんですけれども、一番最初は大のキャラクター作りには上村さんは、どうか関わっていましたか？だって大はもうちょっと暴力的な、もうちょっと暗い感じで、もうスパイクもね、もうちょっとね、その前にあったヒーローちょっと違うね、雰囲気のヒーローですから、上村さんはちょっとそのキャラクター作り自体に関わってましたか？大の場合はそのフラッシュ製のグリーンスターというところで育ってというかね、で地球に戻ってきたんですけども、力が強い、こう運動神経がいいとかっていう、こう自然を愛するっていうところの、キャラクターだったので、とにかく元気よくやろうといういい気持ちで大を演じてました。Ele falou que ele fez mais uma descrição, né? O Dai ele vem do planeta, né, Green Flash, né? Ele vem do planeta dele lá e ele tem desde o começo já uma conexão com a força, né? Ele é um cara que já vem com um espírito mais combativo, com um espírito mais forte, e ele desde o começo foi instruído que ele era um cara forte desse planeta e que também ama a natureza. Sentai no serifuって例えばなんていうんですか、アドリブとかその場でアドリブとかできるような雰囲気はありますか？当時の。ありましたよ。
よくアドリブを言ってましたね。マジですか。はい。ただそのあれアドリブ言った後にあれアフレコなんですよ。アフレコだからその時に言ったアドリブを忘れてしまってるところがあって、これなんて言ってるのかなっていうね。でちゃんとアドリブしたらちゃんと書いてくれるんですか、台本に。ただスクリプターの人がいらっしゃってね、でその方がちゃんと書いてはくれてるんですけど、その人も台本には載ってないセリフを言ってるから、その書いてくれてるけどこのなんて言ってたか覚えてないっていうのもただあったりとかして。はい。Interessante, eu perguntei se ele improvisava nas cenas, falas e cacos. Ele falou que sim, tinha horas que ele falava coisas e tal, mas não como o Sentai é dublado, né? Acho que muita gente percebe isso, mas mesmo em japonês, na época eles não usavam som direto. Os atores falavam ali sem microfonação, depois eles iam para o estúdio e se dublavam, né? Então tudo que a gente ouve em Tokusatsu em japonês está dublado, né? Então ele falou, às vezes eu improvisava, mas não estava no texto, e tinha um scripter, né, uma pessoa escrevendo, mas às vezes acabava não chegando no estúdio, e aí ele não lembrava mais o que ele tinha, e ele tinha que ir pela boca, às vezes virava uma coisa diferente. じゃあ彼の、質問のパート2なんですけど、最近上村さんはフラッシュマンのロケ地にちょっと行きましたよね。YouTube で見てくれたんですか。Você viu? Obrigado。ね、いろんなねロケ地にまた行って、でその時の感動はいかがでしたか。それをねロケ地巡りっていう韓国のジュホ君っていう子が、上村さん韓国のジュホと申します、フラッシュマン大好きです。ぜひロケ地巡りをしている上村さんと一緒にロケ地巡りをしたいということをオファーを受けて、いいですよって言って、僕とそのスタッフジョー君と、一番最初に行ったのは川口グリーンセンターとかね行って、あれはすごく感動的な回です。はい。ジホ君も、韓国でもフラッシュの結構人気があるみたいですけど、そのジホ君が代表して、一緒に行ってくれて、ありがたい話ですよね、本当に。Foi muito gratificante. Isso foi só no Hankoku no kata wa YouTuber なんですか。YouTuber でもあります。はい。Foi com fã que também é youtuber coreano. Ele fez uma proposta para ele. Eu gosto muito de Flashman, eu queria levar você para algumas locações marcantes da série. E aí ele foi para o Japão, fez essa oferta, ele topou e eles foram revisitar, foram no Green Center lá, né, que é o lugar do Verde, que foi filmado o episódio acho que 10, né? Episódio 11 do 10, né? E falou foi muito, muito gratificante. そういえば当時のロケの中で一番印象に残ってるところは何かありますか？それはもうよりです。よりですね。Eu perguntei qual é o lugar mais marcante de locações da época. はい、どうぞ。はい。もう新宿で立ち回りやっててもポンと飛んだらもうよりなんですよ。A gente podia estar em Shinjuku, no meio da cidade, mas ainda dava um pulinho, já caía na boi da velha pedreira lá de Iori. Então é um lugar muito marcante, né? そう爆発ね、よりでの爆発、ナパームっていう爆発ってありますよ。ガソリンの爆発、あれが本当に一番怖かった。暑かったし実際に。Falou que é muito saudoso e as explosões que ocorriam na pedreira, né, são muito marcantes. Ele lembra muito da explosão que eles chamam de napalm, né, que é a explosão de gasolina, aquelas explosões de fogo gigantescas. Falou, nossa, era um calor enorme quando acontecia aquilo. E eu sei que ele interpretou, ele vestiu a roupa do Green Flash também, não o tempo todo, né, porque são núcleos diferentes e tal, mas tem alguns momentos que ele vestiu. Vou perguntar um pouco disso para ele. 実はグリーンフラッシュのスーツにも入ったことがありますよね。ありますね。それはどんなエピソードを覚えてますか？最終回近くの話ですけど、
マウント富士の裾野で立ち回りをやりました。はい。Ele falou que foi lá para um dos episódios mais para o final da série, numa filmagem que aconteceu ali aos pés do Monte Fuji. Tem umas cenas de luta ali e ele vestiu a roupa. Então, olha, o pessoal que for rever Flashman fica ligado, porque ali no episódio indo para o final, それはラデウスと直接戦うエピソードですかね。いや、フラッシュキングがフラッシュマン。フラッシュマン対ラデウスの戦い。ラデウスとは戦ってないですね。そのゾロ兵。ゾロ兵と。Ah, tá. Então não é. Eu tava pensando que podia ser contra o Jin contra o Aladeus, mas não é. Ele tá lutando contra os soldados mesmo. Então é dar uma olhada aí nos últimos episódios, que é o próprio Uemura-san que tá ali. Bom, gente, a gente está chegando aqui no final do nosso painel e eu queria pedir a ajuda. A gente vai agora. Já, o Taimas ka? 歌いますか？もうせっかくねサンパウロに来てるので、まあ一番最初のサンパウロだからみんなと歌いますか？じゃあ知ってる人いるかな？ Ele quer cantar para vocês. O que vocês acham? みんな一緒に歌いましょう。Né, todo mundo tá aqui junto, reunido. Então, uma salva de palmas. Quem souber canta junto. Vamos de Flashman. Vamos aí. Together. Pode ser mais alto.鋼の魂俺たちハートは一緒さファイヤー燃やすぞ怒りの導火線クラッシュクラッシュクラッシュクラッシュ危険の意味なんてクラッシュクラッシュクラッシュクラッシュ忘れたのさクラッシュクラッシュクラッシュクラッシュ何かを言う前にフラッシュフラッシュフラッシュフラッシュぶつかるのさ輝く明日へ爆発パワー超新星フラッシュマン奴らがチャンスを狙ってるまだまだ油断はできないぜジャックの魔の手からを必ず守り通すぞ自由の故郷俺たちハートは真っ赤なファイヤー走るぞ命は直線クラッシュクラッシュクラッシュクラッシュ悲しい顔なんてフラッシュフラッシュフラッシュフラッシュ忘れたのさフラッシュフラッシュフラッシュフラッシュ戦いすぎだから笑顔だってさまだ見ぬ世界へ爆発パワー超新星フラッシュマン俺たちハートは一緒さファイヤー燃やすぞ怒りの導火線フラッシュフラッシュフラッシュフラッシュ危険の意味なんてフラッシュフラッシュフラッシュフラッシュ忘れたのさフラッシュフラッシュフラッシュぶつかるのさ輝く明日へ爆発パワー超新星フラッシュマン
salva de palmas pro Kihachiru Emura! Saiko desu! Mo saiko deshita! 気持ちよかった。もう歌うまいんですよね。ありがとうございます。もう本当に。もうuma salva de palmas aqui pro nosso Green Flash que tá aqui no Brasil. E essa camiseta é da época, né? この T シャツは当時の T シャツなんですよこれね。当時の T シャツ、36年前の T シャツです。 Essa é uma camiseta da época das gravações. Ela tem 36 anos essa camiseta aqui, ó. じゃあ最後に皆さんにプリズムフラッシュのね変身ポーズやっぱりね欠かせないとね。わかりました。 Já, ele vai fazer agora a pose de transformação para vocês. Vai ficar parado um tempo. Já, Henshin está na mão. 30秒ぐらいだけやってもらって。じゃあ、ダン、プリズムフラッシュって言ってくれる？ Você falaria para mim, Dan. Já, Portugal Goni. E refração flash. Então você pode falar Dan, refração flash. E aí ele vai fazer. Então, ó, preparem as câmeras, minasan câmera. E oi, shite kudasai, hai. Que ela vai falar Dan, refração flash e ele vai fazer a pose. Dan, refração flash. Prism Flash! Shut the door! Green Flash! Salva de palmas pro Emuração! Obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! É isso aí, gente. Valeu!